Bíblia, por favor. Livro de Jó. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 42. Aleluia! E o versículo de número 10. Glória a Deus. Os irmãos estão na campanha, né? A virada em minha vida, é isso? Vou deixar ela falar para os irmãos aqui no livro de Jó. Capítulo 42, o versículo 10. Amém? Glória a Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Oh, Amém? glória! Glória a Deus. Os Aleluia! irmãos podem tomar licença. Glória a Deus! Meus irmãos, a história de Jó Oh, glória. diz que ele era o homem mais rico da terra de Uz. Amém. Ele teve sete filhas e 3 filhos. E também ele possuía gados, camelos, juncas de bois e muitas pessoas que trabalhavam para ele. A Bíblia diz que todas as vezes que os filhos se reuniam na casa do mais velho para se alegrarem, Jó, ele, para não correr o risco de Deus se irar contra os seus filhos, logo no dia seguinte, Jó levantava um altar a Deus e oferecia um sacrifício a Deus em favor da sua casa, dos seus filhos. Isso é muito importante, irmão. Cabe a nós orar a Deus e levantar um altar e oferecer um sacrifício, apresentando a Deus a nossa casa, Aleluia a Deus. a Glória nossa a Deus. família. Aleluia! Porque o adversário, o inimigo, a Bíblia diz em João 10, a parte A, que ele vem para roubar, matar e destruir. E ele não vem para brincar, irmãos. É verdade. Ele vem mesmo para destruir com as nossas vidas, tentar matar os nossos sonhos, tentar roubar a saúde, entrar dentro da casa, romper com os matrimônios e assim por diante, lançar os filhos das drogas, da prostituição. Mas a Bíblia diz que Jó, todas as vezes, ele levantava um altar a Deus, apresentando os seus filhos, a sua casa a Deus. Esse é o nosso papel. Você deve apresentar a sua família a Deus. Todos os dias. Você não pode esquecer um dia sequer de apresentar a sua casa às mãos do Senhor. É verdade. Você deve orar e pedir tanto a proteção, pedir a saúde, a providência, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Porque a Bíblia diz que ao nosso redor está a proteção divina. Mas Pedro também diz que ao nosso derredor está o adversário, cujo nome é o diabo. Ele está bramando como um leão, esperando apenas uma brecha para entrar e tragar nossas vidas. Então Jó, ele impedia, pastor, de ter essa brecha. Jó lhe oferecia o sacrifício a Deus para tampar as brechas. O que é brecha? Para quem é casado, é lógico que algumas das vezes vai surgir uma controvérsia, mas você deve tratar com maturidade. Haver uma discussão, uma conversa, e após aquela conversa, tampar a brecha. Porque o diabo, ele é astuto, ele tem um mapa da nossa vida. Ele observa o seu comportamento dentro da sua casa. Ele observa o seu comportamento no ônibus, na faculdade, no trabalho. E ele vendo uma brecha, ele vai entrar nessa brecha para tentar destruir com a sua vida, com a sua família. E Pedro diz que quando o casal entra em conflito e não é resolvido, as orações não são atendidas. Então, por esse motivo, a palavra vem dizendo para você apresentar a sua casa a Deus e também tampar todas as brechas, para que o inimigo não entre
e venha lançar maldição e venha destruir com a sua família e sua vida. Mas a Bíblia diz que um dia Deus se reuniu com os anjos e no meio dessa reunião o diabo, ele entrou lá no meio. E Deus olhou para ele e disse assim: você vem da onde? Ele diz: eu vim de andar, rodear a terra e passear por ela. Então observe bem que a própria Bíblia ela está confirmando tanto a existência de Deus e a existência do diabo. Tem gente que só acredita em Deus. Eu só acredito em Deus. Já conversei com muita gente que diz: olha, eu só acredito em Deus. O diabo não existe. Isto é o que o diabo vem trabalhando em cima para que ninguém venha acreditar na sua existência. Porque a pessoa não acreditando na existência do diabo, o diabo entra facilmente na casa, na família, na vida e vai aprontando. E ele não vai atribuir nada, isso aí não existe. Um menino lá no trabalho, no caso dele estudar um pouquinho, ele fez faculdade, então estudou psicologia, filosofia, ele falou para mim: eu não acredito no diabo. O diabo não existe. Deus até que eu acredito. Mas Deus permitiu uma situação na vida dele que ele mudou o conceito agora. Aleluia, glória a Deus. Ele anda dizendo: só Deus para guardar. Guardar de quem então se o diabo não existe? Você entende a situação? Então Deus existe. O adversário também existe. Se o diabo ele veio para roubar e matar e destruir, a parte B de João 10:10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É isso que Deus tem. Aleluia. É isso que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para a minha família, vida em abundância. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus viu ele e diz assim: então você vem de rodear a terra, passear por ela. Então você observaste o meu servo Jó. Olha que coisa linda. Imagine Deus dar testemunho de um pó, do miserável homem. Porque, irmão, não existe homem perfeito e nem a mulher perfeita. Existe o homem e a mulher arrependida. Aleluia, Deus. Arrependido. Nós não somos perfeitos. Somos arrependidos do mal, do pecado que cometemos, em nome de Jesus. Aí Deus diz assim: viste lá então meu servo Jó, homem sincero, íntegro e que desvia do mal. Olha a qualidade do homem de Deus. Quando eu digo homem de Deus, eu estou abrangendo a mulher. Glória a Deus. Olha que coisa linda. O que é ser sincero? Ser sincero, irmão, é ser o mais transparente possível na presença de Deus. Eu posso esconder da minha esposa, do meu pai, do meu pastor, do meu namorado, do meu noivo, enfim. Mas de Deus não tem como a gente esconder nada. Glória a Deus. A gente tem que ser o mais sincero possível diante de Deus e saber que Deus ele é o Todo-Poderoso. Oh, glória! E Deus está dizendo: Jó é sincero. A palavra sinceridade se deu lá na antiga Roma, onde os artistas eles faziam as estatuetas para levar nas feiras, nas apresentações. Só que algumas, pastor, quando terminava, dava uma rachadura. Quando se dava uma rachadura, o artista, para não fazer uma outra estatueta, ele pegava a cera. Ele pegava a cera e passava na rachadura, para encobrir a rachadura e levar lá. Então alguém deu a palavra sinceridade como que dizendo sem cera, quer dizer sem rachadura. Oh, glória. Deus está dizendo assim: viste lá meu servo Jó, a quem não há rachadura, Aleluia, Deus. a quem não há brecha para o mal, brecha para o pecado, brecha para o diabo. Glória a Deus. Homem temente. A palavra temor é diferente de ter medo. A pessoa que tem medo diz assim: eu não vou fazer porque meu pai está perto. Eu não vou olhar porque meu marido está perto. É medo. Agora a pessoa que tem temor é diferente. Eu não vou fazer, eu não vou ir, não vou olhar. Mas seu pai não está, sua esposa não está, seu marido não está, independente de estar ou não, eu tenho temor a Deus. Aleluia. E Deus disse que ele desviava do... Provérbio de Salomão diz que quem se mete numa contenda alheia é como pegar um cão bravo pela orelha. Veja bem,
Você está vendo uma situação toda embaraçada ali na esquina. Você nem sabe como iniciou a confusão. Você nem conhece quem é que está brigando. Você sabe que ali está o mal. O camarada está com a peixeira na mão, o revólver na mão. Aí você nem sabe da situação e você quer entrar no meio. Dá uma de super-herói ou Mulher Maravilha. A Bíblia diz que Jó desviava do mal. Ele viu o mal e se desviava. Glória a Deus. Como eu disse que a gente não é perfeito, estamos buscando em Deus. Você, a sua fraqueza é o pagode. Você sabe que ali na esquina tem uma roda de samba. Desvia do mal, vai para o outro lado. Aleluia, Deus. Você sabe que a sua fraqueza é a bebida. Final de ano, a sua família se reúne para ali comemorar. Se você sabe que a sua fraqueza é a bebida, toma a sua Coca-Cola de canto e deixa a família beber a bebida dela. Você entendeu? Aleluia. Deus está dizendo, Jó reconhece a sua fraqueza. E reconhecendo a sua fraqueza, ele desvia do mal. Glória a Deus. Você não pode ir ao encontro do mal. Você não pode ir ao encontro. A Bíblia diz que ele desvia. Aí, veja bem. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que todo momento, toda hora, o nosso acusador vai até o trono dizendo que o Clodoaldo acabou de pecar. Pastor Alexandre acabou de pecar. Marcelo acabou de pecar. A cantora acabou de pecar. O João acabou de pecar. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O diabo diz, agora eu vou matar ele. Porque se o salário do pecado é a morte, ele está pecando, então agora eu vou matar. Mas aí Cristo entra no meio e diz assim, o meu sangue purifica a minha igreja de todo Glória! purifica de todo o pecado. Agora veja bem, todo momento ele vai. E ele coloca a sua fé em prova. Ah, a irmã só está indo lá na campanha, na casa do pastor, porque ela quer uma porta aberta. A partir do momento que Deus abrir a porta para ela na Flexstones, lá na Texas, ela vai parar de ir no culto. Ela vai parar de adorar. Fulano só vai na campanha porque quer uma cura divina para o filho. É o filho ser curado, ele vai parar de ir na campanha. Ele chegou a Deus e diz assim, Deus, sabe por que Jó é crente? Porque Jó é rico. Olha o que o Senhor fez na vida dele, prosperou na vida dele. Ele tem abundância, ele tem filhos, ele tem dinheiro. E Deus disse, então você está querendo dizer que Jó só me adora, só me serve, glorifica porque ele é próspero? O diabo disse sim. Deus disse, então vá lá, toque nos bens de Jó. Então verá se ele vai blasfemar ou não. Agora veja bem, sabe por que Deus permitiu isso? E sabe por que o diabo também falou isso para Deus? Porque infelizmente tem gente que serve a Deus por aquilo que ele tem. Ou por aquilo que Deus dá. Vou explicar. Tem gente que está servindo a Deus porque Deus o abençoou com um emprego numa multinacional. O salário dele é bom. A pessoa está glorificando a Deus porque tem um bom carro, tem uma boa casa, quando vai tudo bem. Mas o diabo está de olho e diz assim, esse camarada só está na igreja porque tem isso. Eu duvido, se Deus permitir ele perder o carro, se ele vai continuar dando glória a Deus. Eu duvido, se Deus permitir a porta se fechar, se ele vai continuar adorando. O diabo sabe disso, meu irmão. Ele não é onisciente. O que é onisciente? Saber o que passa no seu coração e na sua mente. Mas ele é um grande psiquiatra. Ele observa os seus passos, conhece as palavras que saem da tua boca e sabe o seu olhar. Aí Deus diz assim, então vá lá. Ele foi e tocou. A Bíblia diz que um belo dia chegou o cego e diz assim, roubaram os camelos, foram embora os gados, roubaram a junta de boi. Só eu sobrei para vir trazer a notícia. Jó ficou tranquilo. Mas quando chegou o último mensageiro, diz assim, estavam os seus filhos reunidos na casa do mais velho, banqueteando. Bateu um vento nos 4 cantos da casa, a casa caiu, todos morreram, só eu sobrei para trazer a notícia. Aí tocou na família, aí é diferente. Enquanto se falou de gado, de ovelha, de junta de boi, de dinheiro, Jó ficou de pé, por quê? A casa foi embora, o carro foi embora, mas a minha família ainda está de pé. O maior bem que Deus lhe deu não é o carro, não é o emprego,
Não é acaso, o maior bem que Deus lhe deu é a sua família. Glória! Glória a Deus. Ele ficou de pé, ele diz, bem, foi embora a riqueza, eu ainda estou de pé, eu posso trabalhar e conquistar novamente. Mas quando chegou o último mensageiro dizendo, seus filhos morreram, está na Bíblia, ele não aguenta. Ele rapa a cabeça, ele coloca roupa de pano de saco, deita em cinza, joga cinza na cabeça, mas não blasfema. Ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu aprendo aqui, a minha esposa não me pertence. Os meus filhos não me pertencem. Eu não pertenço ao meu pai, à minha mãe e minha esposa. Eu pertenço a Deus. Deus Ele dá e Ele mesmo tira. Por quê? Porque é dele. É Ele quem dá e é Ele mesmo quem tira. Jó diz assim, nu eu vim e nu também eu voltarei. A gente não leva nada. A gente não leva nada daqui. Ele está dizendo, eu vim nu, vim sem nada. E também sem nada eu voltarei à terra. Ele não blasfema. Aí Satanás volta, Deus diz assim, olha, ele não blasfemou. Deus diz, está vendo? Não falei para você que ele era crente fiel? Aí Satanás diz assim, meu camarada tem uma saúde de ferro. Ele vai arar a terra, vai plantar e vai ter tudo de novo. Deus diz, rapaz, você está duvidando ainda da adoração dele, da fé dele? Tô. Vá lá então, toca na sua carne, mas não toque na alma, porque a alma me pertence. Glória a Deus. Aleluia. Olha a palavra linda de Deus. Ainda que venha o câncer, ainda que venha todo tipo de doença, Deus está dizendo que a doença só pode tocar a sua carne, porque na alma não toca, porque a tua alma pertence a Deus. Aleluia! A tua alma ele não pode fazer nada, porque a tua alma está nas mãos de Deus. E os irmãos conhecem a história. Ele pegou um tipo de lepra, de chagas. A esposa não aguentou, entrou em depressão. Já havia enterrado 10 filhos. Não é fácil enterrar um, quanto mais 10. Olha para o marido agora, o marido sem nada, sem saúde, apenas um caco de telha para se coçar. E a esposa entra em depressão e diz assim, Jó, o que você está fazendo ainda? Até quando vai permanecer íntegro na presença de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Aí Jó diz assim, tu falas como uma louca. Recebeste o bem de Deus com prazer e agora não aceitaste o mal? Veja bem, adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você adorar a Deus quando tudo está desabando sobre a tua vida. Jó está dizendo, quando Deus estava nos prosperando, você estava dando glória, estava feliz. Agora que Deus permitiu o mal, você quer pular fora do barco? Não, permaneça aí. Fica aí. Porque uma hora o vento vai parar de soprar. Uma hora as ondas vão se acalmar. Oh, e vai vir a mudança glória! de Deus sobre a tua Eu vida. creio! Aleluia! Aleluia. Vai vir. Aí os irmãos conhecem, já estou encerrando, que ele fica doente e vem 3 amigos. Eu não sei nem por que a Bíblia chama de amigos, né? É verdade. Sei nem por quê. Porque ao invés dos amigos virem consolar Jó, dizendo, olha, estamos aí com você, vamos orar, vamos jejuar, o que você precisar, estamos juntos. Não vieram, diz assim, Jó, confessa seu pecado. Né? Às vezes as pessoas acham que o momento que você está passando, como a irmã aqui citou um trecho, que a lei da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. Mas às vezes tem situação em sua vida que você não plantou, mas Deus permitiu toda a situação para você ter uma grande virada de Deus na sua Oh, vida. glória! Eu creio! Alguém diz assim, ele está passando por aquilo porque ele traiu, está passando por aquilo porque pecou. Não! A palavra está dizendo, está passando por isso porque Deus resolveu virar o teu cativeiro. Oh, glória! Aleluia. Eu creio. Glória. Aí foram acusar e Jó diz, não, eu não pequei, se tivesse juiz,
ele ia me pesar na balança, e Jó diz aquele versículo bonito, eu sei que ele vive, eu sei que ele vai se levantar na face da terra, eu ainda nesta carne eu verei. Aí Jó diz assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Glória a Deus. Mas a coisa mais linda agora, estou terminando o texto que a gente leu. Os 3 amigos de Jó pegaram holocaustos para oferecer a Deus. Quando levaram a Deus, Deus diz assim, não recebo. Olha aí, gente. Eu só recebo esse holocausto se Jó interceder por vocês. Eita. É aqui que eu quero dizer a diferença que Malaquias fala assim, então vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Tem gente que está na igreja, mas não serve a Deus. Olha aí, gente. Estar na igreja é uma coisa, servir a Deus é outra. Oh, glória. Observe bem, Jó foi acusado daquilo que ele não fez pelos seus companheiros. Agora os companheiros chegam com um holocausto para ele interceder, porque Deus só ia receber se Jó intercedesse. O que eu aprendo aqui? Aquele que serve a Deus, ele não tem ressentimento. Ele não é rancoroso. Ele não guarda mágoa. Peraí, Glória a Deus. eu sou pregador da palavra, mas se pisar no meu pé, eu chicote estrada. Peraí, rapaz, você não é crente? Santo. Eu sou levita da casa de Deus, mas se pisar no meu calo, não pise não, que você vai ver que eu sou. Deus tremendo. Peraí, isso não é papel de quem serve a Deus. Isso não é papel de quem glorifica a Deus. Jesus ensinou o quê? Se pedir para andar 1 milha, anda 2. Se bater numa face, vira outra. Glória a Deus. Aleluia. Ei, te magoaram, te perseguiram, te caluniaram, fizeram mal para você. E Deus está ensinando você mesmo, fazendo mal contra a sua vida, você deve orar por eles. Dessa maneira, Senhor. Oh, glória. Jesus falou assim, se você amar aqueles que te amam, que bondade tem nisso? Que vantagem tem isso? Agora eu quero ver você amar aqueles que te odeiam. Eu quero ver você falar bem daqueles que falam mal de você. Eu quero ver você fazer uma campanha de oração por aqueles que perseguem a tua vida. É aí que você tem que demonstrar o verdadeiro amor de Deus em sua vida. Oh, glória a Deus. Não está na Bíblia, é pensamento meu. Quem sabe alguém falou, mas rapaz, a gente chateou Jó. Acusamos ele daquilo que ele não fez. Ele não vai querer orar. Ele não vai querer orar. O outro diz, rapaz, eu conheço o Jó, não é crente, ele vai orar. Ele é diferente, ele vai orar. Agora eu posso ver os céus de um lado e o inferno do outro. Porque o que foi posto a jogo, a aposta, foi a fidelidade de Jó. O diabo diz agora, ele não orando, ele vai blasfemar. E do outro lado, quem sabe o céu dizendo, ele orando, a sua história será mudada. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz, nós lemos 42:10. E quando Jó orava, Deus virou o seu cativeiro. Oh, E glória. abençoou o seu estado 2 vezes mais do que o primeiro. Deus está dizendo que a sua situação, a sua vida, a virada de Deus na tua casa vai acontecer no momento que você estiver orando. Glória a Deus. Aleluia. No momento que você estiver orando. Eu creio, Jesus. Eu não conheço a vida de ninguém. Eu não sei a situação que você está passando. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se tu crê na porção desta palavra e não guardar ressentimento, desviar do mal, ser sincero a Deus, temer a palavra de Deus e confiar em Deus em cima de qualquer circunstância, se prepare para receber uma grande virada de Deus. Oh, glória. Tomo posse. Aleluia. Amém. Santo. Glória a Deus. Tremendo. Oh, glória. A voz desse moço, né? Você gravou isso aí? Glória a Deus. Eu vou orar e logo após o irmão Marcelo vai estar cantando mais um louvor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Encurva a tua cabeça, feche teus olhos. Apresente agora alguém nesta oração
Apresenta a sua causa a Deus, a sua família, alguém que está distante, alguém que está longe. Porque o profeta Jeremias diz que Deus é um Deus de perto, mas Deus também é um Deus de longe. Olha, Deus visita presídio, Deus visita hospitais, Deus visita quem está na rua, quem está perdido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, ó Pai, que nos abençoe, que cumpra, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, que possamos, ó Pai, gozar, ó Deus, de uma grande virada em nossa casa, na nossa vida ministerial, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, ó Senhor, do matrimônio, ó Pai, na vida financeira, em todos os setores da vida da Tua igreja, ó Pai. Venha realizar uma grande virada. Abençoe, ó Pai, do pequeno até o maior, ó Senhor. Repreenda toda seta maligna. Repreenda todo o mal, Senhor, que se levantou contra a Tua filha, contra o Teu filho. Dê vitória, Senhor. Anima, Senhor, a Tua filha. Aviva, Senhor, a Tua igreja. Ó Pai, fortalece quem se encontra fraco, coloca de pé quem está caído, em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, nesta noite a Tua igreja, pelo poder da Tua palavra.